assim como Leônidas, como Anel Machado, está cursando mestrado, com muita luta, pai de família, não é fácil se deslocar para a capital, mas ele tem feito sacrifício. Vamos aplaudir o professor Domingos do Carmo Ferreira Ribeiro. Boa noite, gente. Estou muito feliz nesta noite de poder estar aqui representando a nossa comunidade e em especial a comunidade de professores, né? Temos vários professores na família Ribeiro e aqui também se encontra presente vários professores. E ter essa oportunidade de falar um pouco desse ser quilombola é um privilégio para nós, né? Porque falar de quilombola é falar da nossa vivência. Não espere muita coisa diferente que não é que eu vou falar, né? Vou falar do nosso convívio, até mesmo para você se estranhar, tá? Por que então essa ideia da comissão, dos organizadores, né, do evento, se preocupar em trazer uma palavra como essa? Porque é um documentário como esse que o tio Dilson trouxe, né, e algumas pesquisas que estão sendo feitas em nossa comunidade. É devido ao passar do tempo e com o multiculturalismo que tem surgido, né, houve algumas mudanças. Nós se perdemos, quem sabe, no caminho deste ser quilombola. Então eu quero voltar um pouquinho no tempo para a gente entender um pouco essa questão, tá? Tive uma semana muito corrido, né? Eu acordei em torno de 3 horas da madrugada, mas estou aqui com muita satisfação de poder estar contribuindo com a nossa comunidade, né? E tudo começa, pessoal, quando surge essa palavra raça. A raça, ela dá o entender de classificação, ela dá o entender de exclusão, ela dá a entender que existia alguém mais evoluído e outros menos evoluído, né? A raça, ela vai surgir com os animais, que a gente diz irracionais, né? Vê quando você vai comprar um animal qualquer, ele diz: que raça é essa? A qualidade da raça, ela vai valorizar aquele animal, né? E para isso trouxeram também para nós como seres humanos. E isso vai surgir nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, especialmente aí pelo século XVIII, XIX. Isso vai crescer muito, porque esse pensamento ele vai casar com o crescimento do capitalismo. O capitalismo ele precisaria de uma filosofia para ele dominar, e de uma política econômica também que justificasse, né, a sua colonização. Então isso vai acontecer com o movimento do apartheid, né, na África, e também para todos os países que estavam sendo colonizados. Então qual era a ideia? Os países europeus que eram mais desenvolvidos na sua tecnologia, eles reconheciam que os demais povos eram iguais, mas estavam atrasados. Eles precisariam passar por um processo, né, de modernização, né, para se tornar como se fossem eles. E esse pensamento, ele surge também do pensamento iluminista, né? O pensamento da razão, da inclusão, da ciência e da tecnologia. Esse pensamento, eles pensavam o seguinte, que a ciência ela seria para resolver todas as questões
principalmente da desigualdade social. Isso era um dilema que eles traziam consigo, né? Para isso, então, eles colonizaram os países e dentro desse pensamento o Brasil também foi colonizado. E chega aqui no Brasil, vai encontrar quem? Os indígenas. Só que o modo que os indígenas viviam era um modo, para eles, atrasado, um modo selvagem. Então esse modo de ele viver tem que ser transformado do nosso modo, né? Assim vai acontecer também com os negros, trazidos da África, né? Para quê? Para trabalhar no Brasil, assim como os indígenas que foram escravizados. Pessoal, a gente não vai contar muita história aqui para vocês, mas só essa contextualização para a gente entender que no Brasil, se a gente pegar os 1500 até 1888, que é a Lei Áurea, essa lei dita libertação dos escravos, nós passamos por mais de 300 anos de escravidão no Brasil. E quando acontece a Lei Áurea, a dita libertação dos escravos, ela foi um documento que formalmente acabaria somente a escravidão. Mas as outras questões, o negro não teve liberdade. Ele não teve direito à terra, ele não teve direito à educação, ele não teve direito à saúde. As coisas básicas eles não tiveram direito. Então, a gente entende que Joana Pérez ele está dentro desse contexto, né? Uma das primeiras características de umas comunidades quilombolas que a gente vê muito nos relatórios técnicos que é feito, que é esse relatório técnico, né? É um relatório que quando as comunidades pedem para ser reconhecido pelo INCRA, eles têm uma característica seguinte, os mais velhos vão entender isso aqui. Sempre uma característica que eles encontram é que a raiz genealógica daquele quilombo, geralmente ele está fixado em 3 ou 4 famílias. E quando eu estava estudando uma certa disciplina, eu lembrei que quando eu me entendi em Joana Pérez como ser humano, eu ouvia muito isso, as pessoas disserem assim, Joana Pérez tem 3 famílias. Alguém lembra? Sempre falava assim, Joana Pérez tem 3 famílias. Outra característica de quilombolas, geralmente as pessoas, eles se amigam, eles se casam com pessoas próximas da família. Você conhece algum parente casado com outro parente? Muito, né? São umas características de quilombolas. As comunidades quilombolas, geralmente, as pessoas não tiveram acesso a estudos, porque foram descriminalizados por esses sistemas que foram criados. Então, o que vai acontecer, pessoal? Todas as comunidades quilombolas, elas vão ser libertas por essa lei áurea, mas elas não vão possuir terra. Vocês já refletiram que até hoje Joana Pérez não tem um título de terra? Né? Na década de 80, segundo os nossos mais velhos dizem que houve uma briga aí quase de 10 anos com o fazendeiro Lázaro. Né? E se não fosse a resistência das pessoas, bater o pé e daqui não sai, e se for até a custo de sangue, nós vamos permanecer aqui, esta vila não estaria o que é hoje. Por quê, pessoal? Porque a política, o sistema, eles davam apoios para os latifundiários. O negro não tinha terra. Né? Isso aconteceu com muitas comunidades que foram remanejadas para outro lugar. Hoje, se eu não me engano, houve um levantamento do IBGE, agora 2020,
sobre o cuidado com os quilombolas com a questão da pandemia e descobriram quase 6.000 comunidades quilombolas que ainda não aparecem nas estatísticas do governo federal, tá? Então, nós temos toda essa característica. A comunidade quilombola, ela trabalha com agricultura. A comunidade quilombola, ela trabalha com criação de pequenos animais. A comunidade quilombola, ela tem uma característica muito grande, que é o trabalho coletivo. Tá? E esse trabalho coletivo, ele vai surgir desde as primeiras organizações, que é o quilombo. O quilombo era o lugar de refúgio. Aqueles negros que não conseguiam suportar mais ali a opressão, né, dos seus senhores, conseguiam fugir para esse lugar chamado quilombo, e lá tinha toda a sua organização, tinha suas lideranças, e como se fosse uma grande comunidade. Então, vou finalizar aqui, pessoal. Então, o que é que tem acontecido hoje no nosso contexto e que muitos ainda pensam que é? Quando se chama quilombo ou quilombola, alguém ainda tem na mente de que ainda nós somos escravos, ainda nós somos refugiados, como se fosse antigamente, antes de 1888. E isso não é mais. O que é ser quilombola hoje, então? Né? É nós se reconhecer que somos quilombolas e somos descendentes de pessoas que foram escravizadas. Se a gente for na nossa raiz, os nossos antepassados, nós vamos descobrir que essas pessoas, sim, que foram escravizadas. E hoje a pressão dos movimentos sociais, de toda uma organização, tem conseguido alguns direitos para nós como quilombola, né? Então é importante esses eventos que estão acontecendo na nossa comunidade para que a gente não tenha vergonha daquilo que somos, porque ser quilombola, ele está no sangue. Apesar de que hoje a gente precisa se declarar como quilombola, mas quilombolas estão no sangue. Nós herdamos isso dos nossos antepassados. Claro que com o tempo as gerações elas vão ficando com as peles mais claras, as misturas. Não é o caso aqui falar de indígena, mas hoje eu tenho toda a certeza que houve vários casamentos aqui com indígena no Joana Pérez. Mas talvez por discriminação esconderam esses casamentos com indígenas. E só houve falar de conflito, que índio matou gente do Joana Pérez, que Joana Pérez alguém tirou a vida de indígena, né? Mas a gente sabe que houve essa mestiçagem, essa mesclagem de pessoas. As nossas fisionomias, aquilo que nós fazemos, de gostar de dormir na rede, saber flechar com arco e flecha, várias artes, né, que a gente sabe fazer, tem tudo a ver também com o indígena. Então, pessoal, nós somos quilombola de raiz. De raiz. E ser quilombola não tem nada de diferente, tá? Hoje, como a cultura ela não é estática, ela está em constante transformações. Hoje é normal em comunidade quilombola ter evangélico, é normal dentro de uma comunidade quilombola ter um católico, ter o adventista, outras pessoas, é normal isso, não tem nada de anormal. É normal ter o samba de cacete, né? É toda essa cultura. Ela vai mudando com o tempo, mas a nossa raiz não se pode perder. Aqui que está a nossa grande discussão. Nós estávamos tentando negar aquilo que somos. Mas nós somos quilombola e esse ser quilombola, ele está no nosso dia, na nossa organização. Hoje
nós temos muitas queixas dos nossos mais velhos, que dizem assim, no sentido do trabalho coletivo, né? Parece que a juventude, estou dizendo dos mais velhos, parece que não gostam mais de trabalhar no coletivo, né? E esse perfil era da comunidade quilombola. Eu lembro ainda que na companhia de meu pai, eu acho que é por isso que eu aprendi a trabalhar comunitariamente. Eu cheguei a roçar a rua no facão na época, porque a comunidade se juntava para fazer ramal, para limpar a rua, para limpar o campo de futebol no facão. Eu também ainda cheguei a limpar no facão, e hoje a gente tem essa grande dificuldade, estamos perdendo o nosso perfil de comunitário. Então era isso, pessoal. Desculpa o incômodo, tem muita coisa ainda para acontecer. Então que viva Joana Pérez, que viva a nossa comunidade quilombola, e que a cada dia a nossa comunidade ela possa estar unida em prol de melhoria desta comunidade. Aqui agradeço a oportunidade que foi me dada aqui. Não sei se coloquei o que vocês queriam, mas um resumo. Ótimas palavras, sabe? Professor Domingos sempre aí.